Olha eu aqui de novo para falar com vocês aí do outro lado dessa telinha. Muito bem-vindo ao nosso canal. Fico feliz, confesso que é motivo de orgulho sentar aqui nessa cadeira, aonde essas bolas, o bonequinho ali que fizeram em relação a uma temporada muito boa minha lá. E tem um bonequinho ali em cima também, que depois vou baixar ele, foi da minha melhor temporada lá na Europa. Mas eu voltando ao assunto, esqueça esse bonequinho e as bolas, eu me sinto feliz ao sentar aqui para poder comunicar com vocês sobre os assuntos mais pertinentes do que eu vi no final de semana. Nesse vídeo eu vou falar sobre a quarta rodada do Brasileirão da Série B, o que vi, principalmente dos clubes goianos, como performaram e também um resumo do que até o momento essa Série B nos mostrou e principalmente em termos de dados e números. Primeiro começo com os 6 times que estão invictos, né? São 6 equipes, o Sport é o único invicto que tem menos pontos do que os outros 5, né? O Sport que venceu uma fora de casa do Londrina, empatou as outras 3 partidas, por isso tem 6 pontos ganhos. Já 5 equipes têm os mesmos 8 pontos, 2 empates, 2 vitórias. Vila Nova, Operário, o time do Avaí, o time do Ceará e também o time do Atlético. Começo com o Atlético, que para mim surpreendeu, virou 3-2 num difícil terreno que é jogar lá no estádio Rei Pelé. Sabemos que o CRB faz usufruto muito bem do seu estádio, vencia no intervalo facilmente por 2 e todos acreditavam que na volta dele seria 3-1, 4, até uma goleada. Mas o time do Atlético tem um cara letal, tem um cara que é incisivo, é finalizador. E para essa Série B o seu estilo casa perfeitamente. Sabe girar, sabe fazer bem feito as coisas. Ele é muito bom no que faz. Estou falando de Ronaldo Tavares. Dos 7 gols que o Atlético tem nessa Série B, 5 foram dele. Então, por isso que ele é o artilheiro da Bezona, é o artilheiro da temporada, em 15 jogos, 12 gols. O homem é uma máquina. Quando o assunto é Atlético, ele sabe o caminho dos gols. Renovou o contrato recentemente, até 2028. Quem quiser tirar de lá vai ter que pagar uma bagatela boa, porque o time de Minas Gerais descobriu ele e nas mãos do Alex Cabeção tá fazendo bons jogos. Fez um gol bonito, dominou, girou em cima do zagueiro, pôs a mão com força, foi e finalizou. Já os outros 4 times, destaco para o Vila Nova, que também é um time goiano, que para mim ainda está com aquela aura, aquele sentimento, aquela energia que emana sem precisar dizer nada, do tal Guto Ferreira. Ele que consegue uma virada em cima do Atlético no primeiro jogo dentro de casa, fazendo uma virada absurda, 2-1, vencendo um rival que o Vila já não vencia há 4 jogos seguidos, um da Bezona de 25 e os outros 3 pelo Campeonato Goiano desse ano. Consegue já aí demonstrar que a aura, o posicionamento dele é diferente. A estrela de colocar o Gustavo Puskás, que pressionou o goleiro Vladimir e fez o gol da vitória. Foi lá para Campinas, onde um terreno onde o Vila Nova em 12 jogos ganhou apenas uma vez, empatou outras 5 e perdeu outros 6. Então era um terreno que o Vila Nova tinha dificuldades de fato até de somar pontos. E foi lá e venceu por 1-0 com o gol do Rian. Rian, inclusive, que é um jogador que ele próprio está resgatando, né? Está buscando essa melhora de física, mental, técnica, tática, de um jogador que às vezes nem tanto performava durante o Campeonato Goiano. Isso demonstra que o Guto Ferreira, além de ter visão, tem também a sua energia de fazer com que jogadores busquem o seu melhor estado físico. Já o Ceará, Operário e o Avaí são times que vivem momentos diferentes, né? O Operário e o Avaí, o Operário e o Ceará, por exemplo, ele vem de um momento distinto. O Operário de 2 empates, começou bem vencendo 2 jogos, agora deu uma queda, digamos assim, 2 empates. Já o Ceará, pelo contrário, começou empatando 2, vem de 2 vitórias seguidas, bateu o Cuiabá fora, agora vence em casa. Já o Avaí consegue ainda performar bem, porque é difícil enfrentar o Sport lá, um time do Sport que vinha de vitória fora de casa diante do Londrina. O Avaí não tinha tomado gol de ninguém, tomou os primeiros 2 lá na Ilha do Retiro, mas conseguiu buscar um empate nos minutos finais e consegue se manter ali na liderança devido ao saldo de gols, por ter menos gols sofridos até o momento, 2 gols em relação aos times cimeiros lá da tabela. Tudo igual, tudo muito equilibrado, 5 times com 8 pontos, a Série B demonstra um equilíbrio maior que a de 25. Em 2025, nessa rodada, a quarta, tínhamos 3 times que tinham 9 pontos conseguidos, ou seja, 3 vitórias e 1 derrota. América Mineiro, CRB e o CAP, lá o Atlético Paranaense, tinham 9 pontos, já demonstravam ali um distanciamento curto, mas já mostrava que estavam performando bem. Esse ano não, esse ano 8 de 12 pontos disputados. Os times lá de cima conseguiram, não perderam ainda de fato, mas agora teremos Vila Nova e Operário, por exemplo, na próxima rodada, que certamente um deles podem aí deixar pontos no caminho, ou então perder essa tal invencibilidade, vão começar a ter confrontos mais complicados e se enfrentarem de fato. Outro clube goiano que me chamou a atenção foi o Atlético Goianiense, que consegue uma vitória maiúscula. Eu confesso que até no rádio no qual trabalho,
não dava o Atlético como favorito diante do Londrina. Londrina venceu o Grêmio Novo Horizontino fora por 3-1, Londrina vinha performando bem, empatou com o Goiás no jogo duro, perdeu para o Sport, mas dificultando o jogo. Eu acreditava que o Londrina viria com mais confiança, mas a verdade é que o Atlético não deixou o Londrina jogar em nenhum momento. O Londrina ficou acuado o tempo todo. O Londrina quase ou nunca incomodou o goleiro Paulo Vitor. Até me surpreendeu o gol de Emiliano Rodrigues nos minutos finais, porque foi algo muito raro do Londrina chegar na grande área do Atlético. O Atlético dominou todos os setores, bola na trave, chances criadas, bola no travessão, cabeçada para fora, cabeçada no goleiro, cabeçada na trave, chance cara a cara, chute para fora. O Atlético fez o que quis. O meio-campo com Giovani, Cristiano, Igor Henrique e Assis se entenderam super bem. Gustavo Coutinho demonstra que de fato é um atacante de área, um atacante de presença, sempre enfiado ali no meio dos dois zagueiros, incomoda, dá tapa, briga, provoca. Gustavo Coutinho tem 3 acessos seguidos. O Atlético mostrou para mim o que se espera de fato do time atleticano. Venceu com méritos, venceu bem, e o mais importante do que vencer era ser resultadista. É o que eu cobrei até no rádio durante a semana, que o torcedor não queria uma performance boa, mas queria resultados, e o time entregou os dois, né? Entregou resultado e também uma performance de atuação muito interessante dos seus jogadores e comandados do Eduardo Batista. Já o Goiás foi a decepção? Digamos que não. Criou-se uma expectativa muito elevada de um time que vinha de 20 jogos sem saber o que era derrota, 12 vitórias, 8 empates. Esperava-se que ele fosse Alfredo Jaconi. O Goiás é o invicto, vai chegar lá, vai papar e vai ganhar. Calma, cuidado. É difícil jogar no Alfredo Jaconi. Mesmo o Juventude tendo feito um gol, mesmo o Juventude tendo entrado sem confiança, vinha de derrota para o Fortaleza, mas tem Allan Kardec, tem Messias, tem Tite, tem jogadores que Mandaca, tem jogadores experientes lá. Jandrei, querendo ou não, tem experiência, tem rotina, tem bagagem, tem jogadores que performam-se bem. E aí, com a confiança lá em cima, pegou um Goiás numa tarde em que nada acontecia dando certo, nos primeiros 15 minutos só deu Juventude, mostrou que de fato queria vencer o jogo. Um time que mostrou o tempo todo que queria e iria vencer foi o Juventude, por isso foi um justo merecedor da vitória. Depois teve a expulsão do Rodrigo Soares nos minutos finais do intervalo, 4 minutos do segundo tempo, o Wesley Garcia, que tinha recém-entrado, já dá um soquinho ali no jogador do Juventude e também é expulso. Já era difícil com 11, quanto mais com 2 a menos, o Goiás nem teve possibilidade de sequer buscar um empate. Toma o gol do Allan Kardec, o Luizão olhando a bola, nem na hora que ele assusta, o Allan já estava ali quase que sozinho, coloca muita força na bola, porque a bola vinha lenta, né, do cruzamento, e consegue fazer o gol e bater o goleiro Tadeu. Uma derrota que pra mim era perfeitamente normal. Eu esperava? Não. Fruto da expectativa criada? Sim. Mas tirar pontos lá no Alfredo Jaconi é difícil. E o calendário do Goiás, se você for ver, 2 vitórias como mandante, 100%, tudo certo. Bateu o Criciúma e bateu o América Mineiro. Visitou o Londrina no estádio de VGD, que é difícil jogar lá. Conseguiu um ponto, perfeito, tudo certo. E depois perdeu para o Juventude, tudo certo. 7 pontos, os mesmos 7 pontos de 2025. Tá tudo normal. Naquela época o Goiás pegou Amazonas, Operário, América Mineiro e, se eu não me engano, o Criciúma também, em 2025, tinha os mesmos 7 pontos, tá tudo sob controle, o Verdão tá bem, tá controlado, tá equilibrado, tem comissão técnica boa, então não entre em alarde o torcedor esmeraldino. Como é que vai reagir à derrota? Agora o Goiás vai se afundar. Agora o próximo adversário é difícil. Não sei o quê. Não cria fantasmas onde não há. Cuidado, o Goiás está bem, está equilibrado, joga em casa, vai manter o seu 100% de aproveitamento, vai a 10 pontos, certamente, que é o que se espera, né, dessa reação pós-derrota aí, a primeira no Campeonato Brasileiro da Série B, a primeira no ano, então vamos por aí. Lá na parte de baixo, vemos aí o América Mineiro, né, que mandou o Alberto Valentim embora, 9 gols sofridos, é o time com pior defesa do campeonato, é o time que mais gols tomou de 3 em casa do Grêmio Novo Horizontino, que não tinha vencido ainda no Campeonato Brasileiro da Série B, então o Mequinha parece que vai ter um campeonato sofrido igual foi o ano passado, tá flertando demais naquela zona de rebaixamento, então cuidado. Quando você flerta muito, pode ser que uma hora você acabe encontrando esse namoro aí com a Série C, que é o que o América está fazendo de 2025 e 2026. Mandou o Valentim embora, não sei, é mais aquela coisa imediatista, né? A solução rápida sempre passa pela despedida do treinador que tirou o América dessa zona de rebaixamento em 2025 e agora já está lá de novo. Então, ele foi solução em 25 e agora já passa a não ser, por isso está demitido. Cuiabá é o pior ataque da competição, não fez nenhum gol sequer, 0 gols em 4 jogos, 0 gols na Copa Centro-Oeste. Parece que lá está faltando treino de finalização ou então estão treinando e não estão acertando de fato o alvo. O time que menos finaliza dentro do gol é o Cuiabá nessa Série B em 4 rodadas, tanto é que os números falam por si, 0 gols feitos até o momento dessa Série B. O melhor ataque vai para o Botafogo de Ribeirão Preto com 7 gols e também para o Atlético com 7 gols. Detalhe, o Botafogo não fez gol nessa rodada, perdeu de 1-0 para a equipe do
do Criciúma com golaço do Otero. Mas o Atlético tem 7 gols, 5 deles é do Ronaldo Tavares, mais de 75% dos gols foram feitos pelo português, muito bom de bola. Fiz esse resumo aí dos times da Série B, do que eu vi na quarta rodada, principalmente dos times goianos. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Fique atento que eu vou fazer o próximo material também aqui para vocês. Vocês vão gostar muito de um brasileiro que está performando muito bem na Europa. Tem vídeos aí sobre o Clube do Remo e o Águia de Marabá. Tem vídeos muito interessantes ao longo da semana. Então você vai curtir muito o que nós já estamos preparando na nossa roteirização do canal do Dedê aqui. Valeu? Forte abraço, boa semana para vocês. Tchau!